Sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do programa Roda de Conversa. Eu sou Laís Rocha e o tema do nosso programa hoje não poderia ser mais especial. Vamos falar sobre a força da mulher no movimento de transformação da sociedade. E para bater um papo comigo, eu convidei 4 mulheres incríveis. Eu tenho a honra de receber a professora Adriana Marmori, reitora da Universidade do Estado da Bahia. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Participa também do nosso bate-papo Caterine Rios, uma liderança jovem e importante no agronegócio baiano. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite do À Tarde Play. É um prazer estar aqui com vocês. Participa também desse bate-papo, porque não acabou não, viu, minha gente? Mariana Hermes, ela que é diretora comercial da empresa Terceiro Grau Eventos e Hermes Fotografia. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um tema tão importante pra gente. Espero que vai ser muito bom. Olha, e para fechar esse timaço, Monique Evelyn, ela que é investidora, empreendedora, produtora de conteúdo e um monte de coisa que nós vamos descobrir aqui nesse programa. Obrigada, Monique, bem-vinda. Obrigada, é bom estar presente em algo que eu já acompanho, que é o À Tarde, né? Então vamos nessa. Maravilha. Monique, quero começar já com você. Você é uma inspiração, uma referência para muitas baianas, né? Para as soteropolitanas, para muitas jovens de todo o Brasil também, não só aqui de Salvador. Acho que sim. Eu quero saber o seguinte, você sempre quis ser empreendedora? Quando foi que surgiu essa vontade? A pergunta de 1 bilhão, assim, na verdade, não. Eu acho que também quero ouvi-la, né? Que empreendem também, mas quando eu comecei a empreender aos 16, eu acho que até o termo eu não sabia o que existia. Ninguém acorda, principalmente, eu sou do Nordeste de Amaralina, né? Não é uma realidade tocar em assuntos como startups, empreendedorismo, negócio. A gente empreende por necessidade, a gente se vira, né? A famosa civirologia que a gente fala nas periferias do Brasil. Mas eu sabia que eu queria construir alguma coisa minha. Poderia ser no social, poderia ser em outros segmentos, mas eu não entendia como e o quê. E a escola também não explicou muito, né? As possibilidades sempre eram bem diferentes daquilo que eu tentava visualizar, mas não conseguia materializar também, até porque a gente só sonha com aquilo que a gente vê. E eu não via empresárias que se pareciam comigo, ainda mais de dreadlocks, né, minha gente? Inclusive, quando eu descobri a possibilidade de ser empreendedora a partir de iniciativas que eu participava, na época, como a Unicef, apareceu uma diretora chamada Helena, que tinha dreadlocks. E foi ali que eu falei, gente, tudo bem, eu não quero ser executiva, talvez eu não vou trabalhar na ONU, apesar de fazer parte hoje do conselho, mas foi muito importante ver aquela persona na minha frente, uma pessoa preta de pele retinta, de dreads, e ali eu entendi, eu vou criar alguma coisa dentro do universo de educação e direitos humanos, e assim nasce o primeiro negócio de impacto que eu crio aqui em Salvador, chamado Desabafo Social. Mas não foi um despertar assim, eu tipo, já acordei, vou ser empreendedora. Eu precisei ver, né, me reconhecer em outra pessoa, em realidades diferentes da minha, e aí eu consegui transformar o sonho em realidade, eu acho que eu vou usar esse termo. Muitas mulheres te inspiraram, além desse percurso, quando você decidiu que ia empreender, Monique? Sim, e tem uma coisa assim, além de casa, né, que eu sou filha única e tenho apoio dos meus pais para tudo. Eles não sabiam o que eu estava fazendo, mas apostavam em mim, obrigada. Tem uma pessoa chamada Eliane Dias, que é empresária da música, hoje é empresária de Racionais MCs, um dos maiores rappers aqui do Brasil e do mundo, na verdade, deixa eu reforçar essa parte. E ela foi a primeira pessoa que falou, você é empresária, o termo empresária. Aí eu falei, gente, se ela está dizendo, e eu sou muito fã, eu vou acreditar. Eu precisei dessa validação externa de alguém que trabalha e atua no mundo dos negócios, se parece comigo. E aí eu falei, cara, eu já admirava, e você ter verbalizado isso para mim, em voz alta e na frente de muita gente, primeiro que foi um choque, confesso, mas Eliane Dias foi outra pessoa também. E considerando comunicação, que eu sou da comunicação, fiz parte aí de um programa... Jornalista! Por um bom tempo, um ano e meio, depois pedi demissão para voltar a empreender, inclusive, fui do Profissão Repórter junto com o Caco Barcelos. Claro que a gente tinha a nossa Glória Maria,
que não pude, infelizmente, trabalhar com ela, porque eu pedi demissão antes de poder trabalhar com ela. Então, todas figuras públicas que conseguiram, a partir da realidade parecida com a minha, de certa forma me inspira. E hoje eu olho para o lado e tem pessoas mais novas me inspirando, né? A gente fala desde a MC Sofia, que é muito mais nova do que eu, minha prima de 15 anos, que sabe programar sozinha, e as pessoas, eu sempre fico rodando colégios públicos, né? Porque tem uma questão de como é que a gente ensina o outro a sonhar. Eu não sei fazer isso, mas eu precisei ver alguém parecido comigo. E talvez, se eu continuar circulando nos colégios públicos, outras pessoas podem pensar assim, nossa, eu não sou louca, em projetar a possibilidade de realizar o sonho, sabe? Então, Vilma Reis também, aqui de Salvador, hoje muito com participação pública na cidade e agora no Brasil, com outros tipos de liderança, mas em resumo são sempre mulheres negras. Caterine, você vem de uma família de mulheres do campo, não é? Eu venho de uma família de mulheres fortes, determinadas. E ouvindo aqui um pouquinho da história da Monique Everett, eu fiquei assim, surpresa, muito feliz. Você falou loucas, né? A minha família também, nós somos mulheres loucas, porque nós acreditamos e ensinamos que nós podemos sonhar e realizar. E essa trajetória do campo foi de um sonho de melhoria de vida. Meu avô saiu do Rio Grande do Sul com a minha avó, foi para um assentamento em Brasília, no PADEF. E de lá um pesquisador da Embrapa disse que o oeste da Bahia produziria soja. E ele acreditou neste sonho, veio para a Bahia. O então governador Antônio Balbino era o dono das terras. Ele veio até Salvador, queria comprar um pedaço de terra. E o governador disse que não vendia um pedaço de terra, só vendia tudo. Ele falou assim, mas eu não tenho como pagar. Ele falou, não, você vai vendendo e depois você me paga. E ele fez isso. E hoje o oeste da Bahia é o grande produtor de grãos. Histórias que inspiram, né? Com você, como é que foi essa inspiração? Você que está aí coordenando a diretora de eventos, Isso. também um ramo super importante, que emprega muitas outras mulheres e homens também. Sim, e com certeza. Então, assim, a inspiração, como eu falei, a minha família tem majoritariamente mulheres, né? A família da minha mãe, por exemplo, minha avó teve 5 mulheres. Então, assim, em casa era a mulherada toda. Então, eu inspirei, são mulheres fortes também. Então, assim, cada uma delas me inspirou. São tias, da família de meu pai também, mas tem tias da família de minha mãe que me inspiraram muito. Eventos, como você falou, a gente trabalha num meio 90% homem. Principalmente fotografia, a gente trabalha com evento e fotografia. Fotógrafos, hoje eu estava pensando muito assim, eu falei, caramba, é um assunto importante, principalmente na minha área. Hoje eu estava olhando lá a nossa equipe, nós temos num evento 30, 40 fotógrafos, uma mulher fotógrafa. Olha o nosso né? set aqui. Pois Olha o é. nosso set. Exatamente. Olha então, isso. uma mulher. Quantos homens? Na nossa equipe. Então, é realmente um desafio. E você, como mulher, né, tentar coordenar, tentar, né, fazer a direção dessa equipe de homens. Então, o que você acha assim? Né, é mais complicado, realmente. Mas, assim, trabalhei com meu pai e meu irmão, mais 2 homens. Então, eu, meu pai e meu irmão, em uma das empresas, e outra nós temos também, né, em Emília, e que temos 8 sócios, de 8 sócios, 2 mulheres. Maravilha. 6 homens, 2 mulheres, né? Então, é nossa realidade. Mas, graças a Deus, trabalhar com a Vita para mulheres, para as mulheres, então a gente inspira, e a gente também inspira. Nós, né, tivemos muitas inspirações e hoje a gente vê como é para filhos, para parentes, então... Com certeza. E eu achando que era só o agro, que era dominado pelos Não, homens. não. Mas agora o setor de evento me surpreende. Fotografia mais ainda. Pois é. É muita coisa. Professora, todos os censos indicam que as mulheres são a maioria no âmbito acadêmico, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E de acordo com o IBGE, existe uma tendência geral de aumento da escolaridade das mulheres em relação aos homens. Você e a professora Deise Lago compuseram a primeira chapa majoritariamente feminina, Sim, não é sim. isso, da UNEB, em 40 anos de instituição. Queria que você falasse, professora, por que apesar da grande presença nas universidades, as mulheres não ocupam esses espaços de decisões, ocupam esses cargos de liderança? Na educação, como em qualquer outro segmento,
o machismo, o patriarcado está muito enraizado ainda nas mentes das pessoas. Então, por mais que hoje, comprovadamente pelos dados, as mulheres são maioria em diferentes lugares, ainda assim há uma tendência a desconfiar de que mulher em lugar de poder e decisão, ela não vai dar conta, como se aquele lugar fosse posto para os homens. Então, isso é o primeiro paradigma que a gente, aqui, pelas histórias que eu ouvi e por tantas outras histórias do Brasil e fora, a gente começa a modificar esse cenário a partir de um outro pensamento, né? As mulheres estão chegando em todos os lugares, pelo trabalho, pela perspectiva de ser uma identidade e ser uma expressão que acaba influenciando outras, né? Gostei muito de ouvir a fala de vocês e é um processo, né? Tantas outras mulheres antes de nós tiveram uma luta para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Foi algo importante, o processo, né, de disputa política para o lugar de reitora, com uma vice-reitora mulher, né? Então, na história de 40 anos, nós tivemos uma mulher reitora negra, professora Ivete Sacramento, que implantou o sistema de cotas e fez a diferença do seu trabalho. E agora vem duas mulheres, eu, reitora, a professora Deise Vice, né, com essa perspectiva, né, de mostrar que a gente sai da universidade como estudante e a gente volta a ocupar esse lugar, né, de decisão e de coordenação de um universo de aproximadamente 30 mil pessoas. Porque a UNEB ela é multicamp, ela está em 26 cidades da Bahia e com um universo de aproximadamente 30 mil pessoas, sendo estudantes, técnicos e docentes. E em sua maioria, desse universo de 30 mil, são mulheres, né? Eu sei que na sua trajetória tem aí uma vasta experiência na área, mas também na UNEB. Você já passou aí por direção, não é? Foi vice-reitora da universidade. Fala um pouquinho para a gente dessa ampla trajetória na universidade. Eu sou professora, né? É assim que eu me intitulo. Os títulos, né? Reitora, magnífica, vem pelo contexto histórico, mas eu sou professora. E como professora eu entrei na universidade, né? E a partir desse lugar fui galgando os espaços com os meus pares, porque a gente não chega num lugar desse sozinho, né? Então foi com o coletivo, pensando no lugar de gestão, que eu fui, né? Cheguei à direção do departamento em Barreiras, no Oeste, dirigi o campus de Barreiras por 2 mandatos. De lá eu vim para cá, fui assumir a Pró-Reitoria de Extensão, que foi um lugar para mim ímpar de relação da universidade com a sociedade, com os movimentos sociais, com as pautas afirmativas. E a partir daí veio a reitoria, né? A autonomia de todas nós passa muito por essa questão do financeiro, né? A gente fala muito da autonomia que vem da educação, mas a autonomia financeira é super importante para que a gente consiga, né, dar essa identidade à nossa história, consiga realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, não é? É importante dizer que, segundo o IBGE, em 2019, as mulheres brasileiras ainda recebiam cerca de 77% do rendimento dos homens para uma mesma função. Eu queria que vocês falassem um pouco de como o enfrentamento a essas desigualdades beneficia não apenas as mulheres, mas toda a sociedade. É a própria valorização da força de trabalho, né? O que é uma força de trabalho para a mesma função, feita por um homem e por uma mulher? Se a força de trabalho é igual, não tem por que a remuneração ser diferente. Então, há um amplo debate sobre isso, né? Há uma desconstrução que precisa ser feita, né? Para que as mulheres sejam reconhecidas e valorizadas financeiramente por aquilo que produzem, por aquilo que fazem, independente da questão de gênero, né? É o que eu penso, mas ainda assim a gente percebe isso mais fortemente no âmbito privado do que no âmbito público. Porque o âmbito público, no caso da universidade, por exemplo, os salários dos docentes, dos técnicos, eles são dentro de um plano de carreiras, então são todos iguais. Mas em outros espaços comerciais, privados, ainda há uma lógica de não valorizar o trabalho da mulher. Às vezes, tem dados de mulheres que desempenham a mesma função, têm um currículo muito melhor, têm o estudo de graduação, pós-graduação, doutorado, e, no entanto, a remuneração dela é mais baixa do que aquele que chegou recente,
e que não tem a formação tanto quanto a da mulher. Então são estigmas que a gente tem que ir para o enfrentamento, denunciar, buscar formas da igualdade, que é o que a gente luta e que a gente espera ter, né? Todos os dias, Monique falou baixinho, mas Todos os os dias o dias. microfone pegou. Mas vou trazer só um ponto do meu lado aqui relacionado a investimento. O cenário não é diferente. Né? A gente vê essas manchetes do boom de investimento em startups, mas quando a gente vai ver, saiu um relatório ano passado do PitchBook dizendo que 2% das startups lideradas por mulheres foram investidas. E os outros 98%? E se a gente fizer um recorte de raça, provavelmente não vai ter dados de startups lideradas por mulheres negras, que inclusive a gente tem muita dificuldade, considerando esse universo, esse ecossistema de investimento, de tecnologia, acreditar também que tecnologias são apenas as digitais. E sendo de Salvador, sempre reforço, tem as digitais que a gente consegue acompanhar, mas tem as ancestrais e tem as sociais. Isso não ignora a possibilidade de investimento. Então é um dado complexo, apesar disso, ainda assim, quando a gente coloca $1 investido na sua empresa, aqui de cada um, a gente tem um retorno muito maior de investimento se fosse numa empresa liderada por homens. Então, assim, a eficiência, a produtividade, o retorno também é muito melhor quando a gente coloca dinheiro em mulheres. Com esses dados, ainda assim, a gente não consegue avançar no quesito investimento em startups lideradas por mulheres. Então, eu tento fazer isso. A diferença é, Monique sozinha não vai dar conta. Então, na verdade, é uma convocação para quem está assistindo que não existe o porquê não investir em mulheres. Os dados mostram que a gente traz mais retorno de investimento do que os próprios homens. Então, esse cuidado e atenção a gente tem que ter. Agora é uma questão de fazer, né? Os dados já mostraram, a gente já sabe como é que a gente coloca em prática, sabe? E como é que a gente coloca em prática a mulherada? Me contem. Incentivando. Incentivando. Acreditando nas mulheres. Eles falam muito empoderamento feminino. E eu falo sempre o seguinte, eu venho de uma família que é matriarca. Uma mulher no comando. Uma mulher no comando. Minha avó tem 86 anos e toca a fazenda. Ela toca a fazenda tanto no Oeste, hoje está no Piauí, comprando novas áreas e investindo. Então, essa base, que nem todas as mulheres tiveram essa realidade, é muito importante. Então, eu venho de uma família de mulheres fortes, que incentivam, que pegam o microfone para debater qualquer tema, defender, para trabalhar no campo, para estar em cima de um trator, para estar em cima de uma colheitadeira, para estar no sol, na labuta, no corpo a corpo, no ombro a ombro com o homem. E essas mulheres inspiram. E nós que temos essa... Eu, por exemplo, é uma tradição. Nunca teve na minha casa o homem faz isso e a mulher não faz isso. Todas fazem, todos fazem. E é essa geração que eu venho passando para as minhas duas filhas. Nós somos mulheres fortes, nós somos mulheres independentes, nós podemos fazer, nós fazemos a diferença e nós podemos, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da universidade, dentro das mídias, dentro das startups, onde se tem uma mulher, tem cuidado, tem organização, tem celeridade. É visivelmente, é diferente. Quando você chega que tem uma mulher no comando, você já sente o clima quando você entra na empresa. E você estava falando, né? Vocês são 2 mulheres para 8 sócios. Na minha empresa, é igualdade. Sou eu e o meu sócio, um homem e uma mulher. E hoje, dentro da empresa, a maioria são mulheres. Catarine é diretora de operações do Instituto Washington Pimentel e está envolvida em muitos processos de formação de novas lideranças também, né, Catarine? Muito. A minha história são 20 anos de cargo público. Passei desde o movimento estudantil na emancipação de Luiz Eduardo Magalhães, a ser vereadora, a ser vice-prefeita, a primeira mulher. Em 2020, na transição de carreira, voltei, eu estava falando com a professora aqui, a Adriana Mármore. Sou de lá do Oeste. Lá do Oeste. Conheço a família dela toda. Olha que mundo pequeno. O mundo é muito pequeno, eu falo. Sempre trabalhei muito nesse engajamento e agora, em 2020, quando fiz transição de carreira, eu voltei
para a educação, mas a educação para investir no agro, para dar treinamento. Hoje, no Brasil, o mundo, a hora que ela me disse o dado de fotógrafo e do ambiente de festa, eu me surpreendi porque eu achava que esse universo muito masculino seria só no agro. Não. Mas hoje, no Brasil, nós temos 30 milhões de hectares no comando de mulheres. Mulheres que estão no campo, estão na gestão. Milhões de hectares. São 1 milhão de mulheres comandando 30 milhões de hectares. Foca nesse número, é importante. É uma pesquisa do público. mapa do Ministério da Agricultura, o Embrapa e IBGE. Isso é importante falar. E a mulher, quando está nestes cargos de universo extremamente masculino, para você ter ideia, na pesquisa conta a história de várias mulheres. E ela fala que quando ela toma conta da fazenda, ela vai estudar desde o manual para poder falar com o gerente, porque senão não tem credibilidade. Então, essa pujança que se tem é levado adiante. E o nosso intuito é capacitar e colocar no mercado cada vez mais mulheres que tenha a possibilidade de ir para dentro da porteira, para fora da porteira com os dados, trabalhar e melhorar tanto o índice de produtividade quanto a gestão, fazer a economia ter poder e tomada de decisão com base nos números. Olha aí, são áreas distintas, mas a gente percebe que os desafios são inúmeros para todas nós mulheres, porque eu também, enquanto coordenadora do Núcleo Audiovisual do Grupo à Tarde, estou liderando um grupo majoritariamente, né, de homens, então é um desafio constante para todas nós. Vamos seguir aqui o nosso bate-papo. Mariana, ainda falando um pouco sobre a sua atuação, você trabalha com um público grande de formandos, estava olhando Sim. também o Instagram, né? E aí você mexe com os sonhos das pessoas. Aquela fase de formatura, né? É muito importante o trabalho que vocês fazem. Eu queria que você falasse um pouco como é que você compreende a importância da memória, tanto no ambiente pessoal quanto no contexto coletivo. Sim, e um público é importante falar, somente nesse tema, de maioria mulheres, né? Nas turmas, maioria mulheres, muito. Então, nas formaturas, principalmente, quem mais valoriza também, às vezes, as mulheres, as festas, os eventos, a gente vê muito as mulheres empenhadas nisso. Então, e as memórias, né, importantíssimas, principalmente com fotografia. Então, memórias para a vida inteira. A gente sempre fala que o evento acontece, as coisas acontecem, o que fica, né, são as imagens. Então, realmente, é importantíssimo esse momento, é um momento eternizado. E é um momento único, a gente trabalha com um momento único. A gente, formatura, as pessoas às vezes falam, é duro, mas casa uma vez, casa duas, casa três, mas formatura é uma formatura, né, naquele curso realmente. Então, a exclusividade e as memórias importantíssimas nesse momento. E a formatura que é a concretização daquele sonho Sim. seu, enquanto mulher que estudou ali 4 ou 5 anos, e ali você vai ter a oportunidade de ir para o mercado de trabalho fazendo o que você escolheu. Quando escolhe é bom, eu acho que escolhe muito cedo. Hoje em dia tá, está entrando cada dia mais cedo. Inclusive, mas por isso que a gente eu vê comecei tantas com pessoas fazendo 16. 2 cursos, sabia? O segundo. Eu não sabia E tomar muito, uma todo decisão, segundo. assim, logo de cara, para mim foi muito difícil. Assim, eu comecei com engenharia ambiental, porque eu era boa em exatas, os professores fazem engenharia, que é o futuro, é o dinheiro. E eu assim, mas eu não sei, mas fiz. Comecei o semestre, falei no meio, falei, gente, eu acho que não tem nada a ver comigo. Eu estou passando nas provas, mas não me vejo daqui a 5 anos como engenheira ambiental. Fui para direito. Olha! Aí cheguei e falei, tá, agora eu vou fazer direito, literalmente. Corta, não conseguia me visualizar também daqui a 5 anos e o cargo que eu queria, falei, Procuradoria-Geral da República, eu acho que eu consigo mirar. Só que no meio do caminho eu já estava com as minhas criações, né? Eu entrei na universidade já com o desabafo social na época. Eu falei, não tem nenhum curso que consiga entender a minha cabeça, gente. Não é possível, algum menos tradicional. E surgiu em 2009, na Universidade Federal da Bahia, o curso interdisciplinar, o bacharelado interdisciplinar. E eu vi muita besteira na época, porque era desconhecido. Então todo mundo falava, né? Não vai conseguir emprego, tem que ser curso tradicional, continua no direito, na engenharia, vai para medicina. Mas eu fiz o BI em humanidades com ênfase em política e gestão da cultura. Quando eu estava aplicando para o mestrado, aí foi quando o convite de Caco Barcelos chegou, que não precisaria necessariamente ser jornalista para participar e ser repórter do Profissão Repórter.
e eu tinha acabado de concluir a graduação. E você falou de formatura. Eu não fiz a formatura, porque foi setembro de 2016 o convite, e eu tinha que estar em São Paulo, tudo mais, e apareceu uma gravação no dia da formatura. E era a primeira gravação e minha estreia na Rede Globo. Com, que arrasou, né, muita gente arrasou. olhando, 100 milhões de brasileiros. E aí eu tinha que tomar uma decisão, e essa parte também é importante quando a gente fala, né? Decisões difíceis precisam ser tomadas. E a gente toma decisões difíceis todos os dias para fazer as coisas funcionarem. E claro que eu sinto falta, por isso que eu aceito todos os convites aí, galera, de formatura, para ficar assistindo, porque eu me emociono muito, assim. Eu assisto, eu choro, eu fico de um jeito. Mas eu fiz uns cursos X em outros ambientes, fora do país, inclusive. E quando eu peguei o diploma e todo mundo começou a gritar, eu falei, gente, é essa sensação, né, que eu não tive na UFBA. Então é muito legal. Mas eu tive que tomar essa decisão, mas eu estava muito focada também no Profissão Repórter, eu não me arrependo. Tanto que eu não consegui nem voltar para Salvador para colar grau oficialmente, outra pessoa fez no meu lugar. E que bom também essa decisão de ter ido para o BI, apesar de ter ouvido tantas coisas. E eu acho que é um exercício de filtragem também, né? Às vezes é bom, claro, pedir conselho, eu sempre faço isso. Mas no final do dia, quem vai decidir é você. E essa decisão gera consequências, boas e ruins. E a não decisão também. Exato. Então, por mais que as pessoas aconselhem, falem isso, falem aquilo, como é que a gente faz um exercício de filtrar também? Porque a gente que vai viver com a consequência, independente de qual seja no dia a dia, assim, sabe? E eu pedi muitos conselhos e muitos direcionaram para aquilo que eu estava realmente acreditando, mas queria ouvir as vozes externas, das mais velhas principalmente. Eu estava com 20 anos, 21, estou com 29 agora, tomar um monte de decisão, tipo sair de Salvador, ir para a Rede Globo, muita exposição. Foi um período interessante e depois de tudo isso, eu entendi que eu ia tomar mais decisões difíceis ainda. Ali era o começo de uma pequena jornada que está no meio, né? Mas é muito madura, Monique, falando, né? Sempre minha foi mãe assim, disse, Monique? é isso, eu ia falar agora. Minha mãe Sempre disse que foi. eu sempre fui assim, que ao invés de assistir desenho, eu queria assistir jornal. Olha. Eu espero que quando eu tiver uma criança no mundo, que ela queira assistir desenho, porque é muito legal assistir desenhos animados, filmes e tudo mais. Mas eu acho que o meu perfil é esse, tá tudo bem também. Olha, eu acho importante... Vocês estão falando de formatura, Formatura. eu amo formatura. Você deve ter muitas histórias, hein? Muitas histórias de formatura, porque colar grau, né, de estudantes é uma emoção grande. E as turmas chamam muita atenção. Eu participei de uma vez que me marcou muito, que 90% da turma, quem vinha junto com o formando receber o diploma, era a mãe com a avó ou a irmã, junto, sempre mulheres, trazendo mulheres para receberem o diploma, né? Aí marcou, eu disse, olha, são mulheres que incentivaram outras a fazerem a graduação. E agora, assinando os diplomas, eu comecei a prestar atenção também. Então, no diploma tem o texto e diz, filha de fulano e cicrano. E muitos diplomas vem só o nome filha, a mãe, o nome da mãe. Tá? Então, é um dado também que nos leva a refletir sobre o papel da mulher, né, incentivando os filhos a galgar a educação superior, a irem até o final e comemorarem com os filhos no final, né, que é o registro de um sonho mesmo. E muito duro, porque muitos estudantes, para concluírem a graduação, passam por muitas situações, meninas, mulheres, para chegarem até o fim, né? Sobretudo, universidade pública. São estudantes que a gente busca dar permanência estudantil, as bolsas, mas tem muitos que chegam a dizer, professora, hoje eu não sei se eu vou ter o dinheiro de pagar o material impresso para ler, se eu vou comer ou se eu vou pegar o transporte para ir para a faculdade. Então, assim, são situações mesmo que marcam ali quando chega a formatura, olha, cheguei, consegui, venci. Isso é muito bonito quando a gente vê mulheres chegando. Eu vejo muito assim, isso já é consequência do próprio mercado de trabalho. A gente observa os homens saindo e as mulheres ficando muito em casa, então acaba que acompanha muito mais os filhos, a gente observa isso nas histórias, né? Então o pai ou teve que morar fora para trabalhar, ou passava o dia inteiro fora, quem ficava acompanhando, ia para a escola. Quando acontecia isso de faltar um transporte, de faltar um almoço, era a mãe que estava em casa. Então, no final, você vê que a gratidão é muito maior. Claro que o pai tem toda a participação, mas a gente vê muita maioria dos pais ausentes, mas pelo próprio mercado de trabalho, que exige isso. Como a gente estava falando aqui,
Vocês falaram de algo importante, que é a igualdade dos salários. Hoje a gente vê, as empresas maiores já têm uma igualdade de salário em cada função. É a mesma função, o salário tem que ser igual, sendo homem ou mulher. Mas a gente vê a não contratação. Então, assim, eu vou pagar o mesmo valor, então isso aqui vai faltar porque o filho vai ficar doente, vai faltar porque está com cólica um dia ou outro, ainda tem essas questões. Então, há a preferência pela contratação dos homens, né? Mesmo igualando os salários. Hoje a gente já não vê mais tanto nas empresas maiores os salários diferentes, mas a gente vê a preferência na contratação pelos homens, né? E quando a gente vê uma gestão de mulheres, a gente já quebra um pouco isso, né? A gente vai contratar, a gente jamais pensa em não ser mulher, mas por muitas vezes acontece isso. Eu vi a reitora falando em educação, minha mãe chegar. A minha referência em casa de educação é diferente um pouquinho da história. Meu pai foi o grande incentivador da educação. Meu pai era analfabeto e ele disse que ele não teve oportunidade de estudar e que a única coisa que ele poderia deixar para os filhos era a educação. Esse assunto mexe um pouco comigo, porque eu sou a primeira... Eu me formei também antes de jornalismo. Falar nesse momento. Eu me formei também antes de jornalismo, bacharelado interdisciplinar em artes, com área de concentração em cinema e audiovisual. E eu sou a primeira da minha família a ter uma graduação. Então, esse assunto realmente mexe, assim, no meu coração, porque eu estou aqui por minha avó, por minha mãe, por muitas mulheres que eu admiro, sabe? Mulheres reais que eu amo e admiro. Então, estar aqui hoje com esse protagonismo que eu busquei e lutei muito, venho lá do Curuzu, da Liberdade, da linha 8, né? Estou aqui hoje conquistando o meu espaço com muito esforço, com muito suor, com muita dedicação. Então, não esperava, não estava no script. Mas é porque uma história puxa a outra. Pra você. Olha lá, são histórias de superação. Sim. Meu pai não teve oportunidade de estudar, infelizmente morreu analfabeto, não me viu chegar na universidade, não viu nada do que eu sou hoje. Minha mãe, depois que teve a gente, que a gente estava grande e criado, minha mãe foi estudar. A minha mãe hoje tem doutorado. Olha. Fez todos, mas com os filhos grandes. E a Adriana, que é do Oeste, conhece muito bem. Luiz Eduardo não tinha faculdade. Minha mãe pegava um carro e rodava 90 quilômetros à noite para poder estudar, para poder se formar, para fazer a primeira faculdade. E de lá, então, nunca deixou de estudar. E todo ano, agora, ela vai para um país para aprender a língua. Opa, porque que ela já chegou maravilhosa. no máximo, que era ser doutora. Opa, que maravilha. Um beijo para qual é o nome de sua mãe? Rosângela. Rosângela, um beijo, sei que ela vai acompanhar. Vai. Aí vocês estão falando das famílias e eu não falei da minha. Eu também, a minha referência foi a minha mãe, né? A minha avó paterna, né? E assim, sempre mulheres fortes, trabalhando, ajudando o sustento dos filhos, o meu pai também, né? Mas assim, ela falou da escolha do curso. Eu não escolhi o curso que eu queria fazer. Foi o curso que bateu a porta da minha cidade, que foi pedagogia. Era o que tinha para o momento, né? E muitos jovens são assim também, não tem a possibilidade de escolher, né? Só saía e escolhia o curso quem tinha um poder aquisitivo e que podia sair de barreiras para estudar em Brasília ou em Salvador. Então tem essa questão também financeira, né, que bate a porta e que a gente precisa pautar, né, que nem sempre a gente tem as mesmas oportunidades de ter o curso que a gente escolhe, né? Então as minhas referências são de fato as mulheres fortes também da família. Dona Bena, Dona Joana. Tudo isso passa por educação. Queria que você falasse um pouco, professora, como é que a universidade pode ser esse instrumento de libertação para todas nós mulheres? Olha, muitas mulheres, né, trazem os relatos de que quando entram na universidade saem outras, né, saem empoderadas, saem pensando no potencial que tem, na diferença que pode fazer na vida de outras mulheres. Então, eu acho que o processo educacional que a universidade faz, em si, já traduz nisso. Hoje, por exemplo, eu tenho acompanhado um coletivo dentro da universidade, que é a Unimãe. Elas se organizaram como estudantes mães e elas estão pautando o direito da mãe estudar.
Porque a gente chega à conclusão que muitas mães desistem, porque não tem a rede de apoio com quem deixar os filhos para irem para a universidade. Então, a universidade tem um papel importante? Tem. De acolher, de incentivar para concluir o curso, de mostrar histórias dessas que saíram e que são valiosas para que outras continuem aí dentro da universidade estudando e fazendo a diferença. Mulheres na ciência, né? Ciência nas exatas. Mulheres podem e devem fazer química, física, engenharias. Então, essa discussão também da área é uma coisa importante que a gente tem feito dentro da universidade, né? E o fato de sermos mulheres e muitas docentes, eu acho que ficam como referência também para outras meninas que estão na educação básica e que miram um horizonte mesmo de vida que pode ser em qualquer área. Eu digo, a lógica de escolher só direito ou medicina é uma lógica que é imposta culturalmente, mas se você faz um curso de graduação com afinidade, cria um afeto e uma identidade, uma identificação com esse curso, você vai fazer bem a sua profissão, qualquer área que você escolher, né? E isso vai te render frutos, né, de sucesso que a gente está vendo aqui. Com certeza. Você tocou num assunto, professora, muito importante, que já é gancho aqui para um novo assunto para a gente, é a questão da maternidade, né? Ponto que também muita responsabilidade para nós mulheres. Maternidade, minha gente, exige muito de nós, é um rol de transformações assim gigantesco. Eu não sou mãe ainda, então você não é mãe ainda, não é? Vocês são mamães? Eu sou. Mamãe também? Também. Pois é, e vocês podem falar, mãe e vó, que é mãe duas vezes. Vocês podem falar até melhor, a maternidade exige muito, né? E a sociedade exige muito da gente também. É isso aí. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. A sociedade exige muito de quem não quer ser mãe, que escolhe, né, não querer ser mãe, ou dar à luz, ou adotar uma pessoa, que tem várias formas de maternar. Não é importante a gente ressaltar isso aqui também. Mas pesou muito para vocês? Olha, nasce um filho, nasce uma mãe, né? Não Literalmente, tem... né? Literalmente. E quando você tem uma mãe em casa que é multitarefa, que é o meu caso, que eu tenho que sair para trabalhar, minhas filhas estão em Luiz Eduardo, eu estou uma semana, saí de Luiz Eduardo no sábado, fui para São Paulo, 2 dias no escritório lá, vir para Salvador, passo a semana fora, chego amanhã com elas pegando fogo. Elas estão pegando fogo esperando. E essa é a multitarefa. A mulher moderna de hoje, a mulher que é independente, tem que sair para trabalhar. E é um desafio diário, todos os dias. Não é fácil. E educar os meninos para terem também essa compreensão, né, de respeitar as mulheres, de entender e quebrar a lógica. A gente precisa quebrar essa lógica. Monique, vamos quebrar essa lógica. Uma pauta, Monique. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma afilhada, desafilhada, que eu sinto já a diferença, assim, né? Pensando dentro de casa mesmo. E era engraçado isso, que mesmo não falando o que é que você quer ser, essas coisas todas, quando surge alguma conversa, eu já sei que eu virei referência delas e deles, assim. Quando eu estava no Profissão Repórter, minha prima falava que queria ser jornalista. Aí eu falei, ó, eu acho que é porque eu estou na TV como jornalista. Aí passou o tempo, eu perguntei, você quer ser jornalista ainda? Ela, não, mudei de ideia, você quer ser o quê? Quero fazer administração. Aí eu falei, eu acho que é por conta das empresas que eu tenho. Então, vou percebendo que tem esse lugar de sonhar muito mais fácil, muito mais rápido. E também a linguagem da geração mudou, né, gente? Porque eu tenho 29, mas às vezes eu não sei conversar direito mais com quem tem 15. É uma outra linguagem, é a linguagem que a gente chama linguagem creator, né? É muito simples, muito rápido na cabeça deles. Não na cabeça deles. Mas tem um lugar, você falou, né? Tem gente que não quer, tem mulheres que não querem ser mãe. Eu tive essa fase. Eu, assim, coloquei na minha cabeça, até ano passado, eu estava assim, gente, por mim tá tudo bem não ser mãe. Não era uma discussão. E este ano, não sei o que aconteceu. Eu tô reconsiderando essa rota e tá tudo bem também. Mas é uma pressão, assim. Meus pais não fazem isso. A família hoje do meu marido, que eu acabei de casar. Né? Eu ia dizer, foi o casamento. Eu tô achando que é o amor. Mas tô com ele há um tempo, já há 8 anos. Inclusive, é meu sócio na vida dos negócios. Mas a gente sempre falou, eu falei, olha, enquanto eu não quiser, tá tudo bem. Aí este ano estou mudando a perspectiva, mas nunca, dentro de casa, nunca houve cobrança.
Mas fora de casa, a conversa já começa assim. Ó, você já é isso, já é aquilo, agora tá na hora de ser mãe. Não, aí quando você tiver o primeiro filho, vão falar, e o segundo? Vem quando? Pois é, eu sou filha única, então não A precisa de sociedade comprovação só quer disso, não. cobrar. Ó, eu sou única, fiquei bem sendo única, entendeu? Não tem trauma. Tô tranquila, esse negócio de ser filho único, é isso e aquilo, gente, para com isso. Generalista demais. Mas é muito louco, assim, porque precisa iniciar a conversa sempre com esse olhar de gênero, sabe? Sim. Não tem outra conversa além disso, gente. Aí eu, às vezes, tô cansada, não quero responder, né? Porque tem dias e dias. E tem dias que dá uma preguiça cansada, também, gente. né, Eu olho Monique? assim, vou beber uma água, não quero falar sobre isso, levanto. Mas, assim, de 10 conversas que eu tenho, assim, com pessoas que não necessariamente estão ao meu redor de forma frequente, não sabe o que eu faço no dia a dia para fazer acontecer as coisas, essa é uma abordagem muito comum. Já fez tudo, já conquistou tudo, Monique. Falei, já tenho 29 anos. Eu tenho outros sonhos também, gente. Vocês não estão na minha vida pessoal para saber, né? Publicamente você vê alguns trabalhos que eu faço, mas eu tenho outros sonhos que eu quero realizar. E talvez o primeiro não seja ser mãe. É só isso. E tá tudo Tá bem. tudo certo. Você falou de escolha de filho, eu lembrei que minha filha ela oscila muito no que ela quer. E essa oscilação é muito da referência do meu trabalho. Então, assim, ela fala assim, eu filha, você vai trabalhar com formatura? Eu não, porque você trabalha demais. Aí eu, caramba, aí daqui a pouco ela fala, mãe, eu acho que eu vou trabalhar com formatura mais com o quê? Ela, eu não sei, mas eu não sei se eu quero ser produção, ou não sei se eu quero fazer o marketing. Eu falei, bom, então, eu não sei, mas se você gosta que eu trabalho muito, ou você não gosta. Então, é aquela coisa do trabalho da mãe, né, em casa. Então, equilibrar isso. Então, você vê que a referência para ela, em algum momento, é muito bom. Minha mãe sai, vai trabalhar muito, olha, ela trabalha muito, olha, é muito bom isso, uma referência muito boa. Um outro momento já não é. Então, assim, até na cabeça deles, isso oscila um pouco. Mas você vê que é o equilíbrio. Então, a gente vira uma referência, né, e a gente é que tem que fazer esse papel do equilíbrio. A gente é que tem que estar... Eu sei que a gente trabalha demais, principalmente quem toma conta da própria empresa não tem horário. Não tem horário, não tem dia, é dia de semana, é sábado, domingo, feriado. Mas equilibrar também, esse é o grande desafio das mães hoje, mulheres que trabalham, que saem, e aí vai muito naquele link, então as mulheres que não trabalhavam e ficavam em casa com os filhos. Hoje a gente vê, graças a Deus, uma referência equilibrada do pai e da mãe. Você falou do seu pai. Então a gente vê hoje os filhos têm uma referência de pai e mãe, que é muito bom pra gente como mulher. É sempre mãe, ok, aí muito reconhecido, mas também trabalhou só. Né? E acabava que era muito isso. Né? E hoje já não. Hoje a gente vê realmente... E esse equilíbrio não é fácil, né? Não, Conciliar, não é fácil. eu acho que as mulheres elas têm uma capacidade de conciliação que é fantástica. Né? Fazer duas coisas ao mesmo quando tempo. a gente fala da maternidade, três. é um pouco isso, né? Eu sou casada há 35 anos, tenho 3 filhos, né? 2 filhos e uma filha. Então, assim, bebês, crianças, eu tive uma rede de apoio, de ajuda familiar, porque no interior é mais fácil você ter a mãe, a avó, a tia próximo para ajudar e ter essa rede de apoio, né? Babás que vêm. E geralmente a rede de apoio também é toda feita por mulheres. As babás, as creches, As comadres. né? As comadres, as mães, tá? Então, essa rede de apoio é importante para que a mulher que sai para o mercado de trabalho tenha como conciliar a maternidade com o trabalho. Hoje eu vejo que muitas mulheres têm tido dificuldade, porque passa pela questão financeira também, né? Temos visto muitas creches comunitárias nos bairros periféricos para dar esse suporte para as mulheres poderem trabalhar, além das creches públicas. Mas tem muitas mulheres que têm o desejo de trabalhar, não têm com quem deixar os seus filhos e acabam fazendo outras atividades, que são atividades domésticas também, e que rendem e que também produzem e trazem o recurso financeiro para dentro de casa, né? A maioria das mulheres do Brasil são elas que movem a economia e que sustentam a economia com sua força de trabalho. Os dados revelam isso. O equilíbrio é ótimo, né? Desde que a gente consiga... Não é fácil. Equilibrar financeiramente para poder estar. Então, tá sempre nessa balança. E tem um ponto ainda, né, que eu fico pensando assim, eu sou filha única. Quando decidi querer ter filho ou não, tem uma questão que agora, enquanto mulher também, e geralmente também isso acontece com que tem irmão, você falou, né? Tem 2 filhos, 2 rapazes e uma moça. Geralmente, provavelmente, a mulher, a sua filha, que vai cuidar de você quando precisar.
ainda tem esse lado, né? A gente cuida dos nossos pais e tem que cuidar dos nossos filhos e cuidar da nossa vida profissional e cuidar da nossa vida pessoal e do relacionamento e tudo ao mesmo tempo. Parece um polvo, inclusive, para dar conta de tudo. Eu fico pensando nisso, né? Da carga também, o quanto a responsabilidade não pode virar fardo em relação a isso. Assim, qual o momento que a gente consegue literalmente viver em paz? Por que eu estou falando isso? Eu trouxe uma fala de quem tem empresa de domingo a domingo. Eu compreendo isso, assim, tal, tudo certo. Mas eu cheguei no momento que eu consigo trabalhar de segunda a sexta. Assim, não podem me tirar isso. Olha só. Final de semana, todos os finais de semana, eu quero ter os finais de semana com minha família. Esse lugar de... Eu não quero chegar atrasada na vida das pessoas que eu quero por perto. Então, eu tive que equilibrar nesse lugar. Às vezes é muito difícil. Eu sofri, dos 25 para cá, eu tive um pequeno sofrimento para dizer não. Inclusive, eu estava com outras metas na vida. Eu falei, tá, eu consigo fazer isso sem entregar minha saúde em troca de dinheiro, inclusive. Então, assim, finais de semana, feriados, eu já consegui estabelecer como prioridade de Monique Evelyn CPF. Então, quando vocês me verem numa festa, eu estou na festa, curtindo a festa. Se vocês me verem no bar, no Rio Vermelho, deixa a Monique viver em paz. Então, tem essas coisas também, assim, de... Eu entendi que, bom, porque também não é uma realidade, mas todo dia eu tento, assim, sexta-feira, depois de qualquer conversa, depois de qualquer trabalho, a partir das 5, já começo a desacelerar. Porque se ficar, você vai ver que vai até o final do dia, início de noite, e por aí vai. Então, eu preciso parar, assim, porque ninguém vai deixar eu parar. Ninguém vai dizer, momento, Monique, se acalme. Ninguém vai dizer, vai, continue, tá lindo. Você precisa prosperar mais, porque tudo é mais. A gente sempre acha que desenvolvimento sempre é para cima e para frente. Pausar, assim, eu posso escolher hoje, pausar. Isso também é crescer, sabe? Então, que bom que eu estou agora nesse estágio. É desse jeitinho que Monique fala com os seguidores dela, né, nas redes sociais, no Instagram. Acompanha mesmo. Eu acompanho. Eu também vou seguir. Monique faz lives, ela assim, ela tem uma forma de tratar os assuntos que a gente considera mais difíceis nas redes sociais, com uma linguagem, com uma propriedade, com conteúdo e com essa leveza e maturidade que ela tem, que eu sou fã. Gente, não sei nem como reagir agora. Monique, você tem isso, e como é importante o seu posicionamento no Instagram, nas redes sociais, tratando de assunto, falando de investimentos, de empreendedorismo, dessa questão também de você, enquanto mulher, não se auto-sabotar, de ter esse tempo, essa pausa, essa organização no trabalho. Você fala de tudo isso. Como foi que surgiu essa vontade, essa ideia? Olha, eu demorei para entrar no digital, assim, considerando que no primeiro negócio já tinha... Eu não peguei muito a época do Orkut, por exemplo. Eu não lembro direito. Comecei com a escrita. O que eu não conseguia organizar direito, eu falei, vou escrever, que eu acho que as pessoas vão entender melhor. E isso muito da escola. Porque a única... É trágico o que eu vou dizer, mas é a realidade, eu acho que de muita gente que ainda não verbalizou isso. Mas a única possibilidade que eu tinha no colégio era de ser a mais inteligente. Porque eu estudei até o 9º ano em colégio particular e depois fui para o Colégio Estadual Tales de Azevedo. Então, todos os apelidos que eu não vou repetir aqui, eu ouvia todos os dias. Então, eu falei, tá, a única coisa que vai me destacar aqui no colégio é ser a melhor da turma. E toda vez eu ganhava aquele certificado de primeiro lugar da turma do ano. E depois de um tempo, meus pais guardam tudo, né? Eu fui rever. E aí eu consegui traduzir aquele sentimento, assim. E Mano Brown fala muito disso, né? De ser 2 vezes melhor e sempre... Então foi o racismo que criou a Monique Evelyn, na verdade, assim. Isso é trágico, isso é péssimo, espero que não seja a realidade de outras pessoas, mas foi o racismo que criou Monique Evelyn. E no colégio, muitas vezes, quando eu começava a apresentar, eu já tinha uma blindagem dizendo que eu era tímida, que eu não conseguia. E quando eu começava, eu falei, gente, mas eu sou boa fazendo isso. Só porque eu estou falando isso? Muito por tudo que eu ficava ouvindo todos os dias na sala de aula, por mais que em casa fosse diferente, né? Aí eu entendi, tá, estou nas redes sociais, agora tem uma ferramenta, as pessoas escrevem, as pessoas isso. Comecei a criar o blog e quando eu vi as pessoas de outras cidades começaram a replicar aquilo que eu estava fazendo, porque eu estava compartilhando. E eu falei, pronto, agora é o momento da responsabilidade. Porque se tem gente vendo e fazendo aquilo, não dá para ser da boca para fora, o que eu estou pensando. Porque tem uma diferença, né? Opinar não significa que você sabe. E a internet está cheia de gente que opina só.
E saber não significa saber fazer. Né? Você é mentora, Monique, o que você acha? Eu falei, você já fez alguma coisa antes? Não. Então por que você vai ser mentora, gente? Você tem que ter passado, pelo menos para a situação. No seu caso é a educação, o agro. Então, assim, tem de onde tirar alguma coisa. Então, eu entendi pela escrita. E quando eu fui para Profissão Repórter, eu falei com o Caco assim, eu nunca trabalhei com TV. Eu não sei nem segurar esse microfone da Rede Globo. Entendeu? Assim, várias questões envolvidas. Ele falou, você vai fazer a mesma coisa que você faz escrevendo aí na internet. Aí eu falei, tá bom, a diferença é que são 100 milhões de pessoas vendo. Aí eu falei, cara, dá para pensar a escrita como roteiro, mas o meu forte, a partir de agora, vai ser o audiovisual. Então, eu agradeço muito ao Caco por isso, assim. Eu consigo outras linguagens da comunicação pelo exercício que uma pessoa externa trouxe para mim e confiou nesse lugar, porque eu não sabia absolutamente nada e ele arriscou ainda assim em rede nacional, porque poderia ter dado tudo errado também, mas eu aprendi que ali era o meu lugar, camisa número 10 da seleção brasileira. E aí eu comecei a investir mais nisso. E as redes sociais, como é que vocês lidam com a exposição nas redes sociais? Também tem essa questão do trabalho, a pressão por estar postando, organizando tudo. A professora Adriana já disse que tem o dela pessoal, que ela não abre mão, mas tem também o de trabalho. Cadê ele? O outro que Cadê faz, Lucas? Está ali atrás. Pois é. É um dilema. É um dilema constante, né? Até que ponto eu vou me expor ou não, mas também tem que estar presente por conta do trabalho das empresas, né? É puxado, assim, eu falei aqui sobre linguagem do criador, essa linguagem creator, porque todos os profissionais estão, de certa forma, produzindo conteúdo. Mas eu não acredito que produção de conteúdo nas redes sociais, a partir da sua expertise, significa ser a famosa blogueira, ou blogueiro, influencer, e por aí vai. As pessoas confundem. Você está compartilhando aquilo que você domina. Até porque é a questão da comunicação, né? Se você pode ser a melhor profissional do mundo, assim, eu confio em você. Se você não sabe comunicar da melhor forma que você faz, não tem como as pessoas descobrirem isso. Então é mais nesse lugar que eu vejo a perspectiva de criar conteúdo do que eu preciso criar conteúdo para virar influencer. Não, porque eu não me considero influencer. Eu me considero uma pessoa que trabalha com negócios e investimento e meu conteúdo é sobre aquilo que eu faço e que eu vivo. São coisas diferentes. Agora, eu acho que o mercado está começando a entender isso a ponto de aqueles perfis que a gente chama de lifestyle. Que é engraçado, né? Porque todo mundo que é life, que tem uma vida, no caso, tem um style, que é o estilo. Então, o meu estilo de vida é falar de negócio, tá tudo bem. Mas a gente já viu a diminuição, inclusive, de investimento em perfis de criadores de conteúdo relacionado a isso. Eu vou viajar de carro, sei lá, falar da vida aleatoriamente. E muito as pessoas, as lideranças de pensamento. E a pandemia trouxe muito isso, assim, tanta gente dentro de casa o tempo todo que a gente viu surgir várias pessoas incríveis que a gente chama de liderança de pensamento na criação de conteúdo. Então é mais sobre como é que os profissionais de hoje conseguem dominar essa linguagem creator do que necessariamente vou me tornar uma blogueira. São coisas diferentes. Se você quiser, tá tudo bem, mas saiba que existe diferença, porque senão qualquer coisa na internet é blogueiro? Não, é um canal para chegar ao meu trabalho. Então, eu faço isso que eu quero que as pessoas cheguem mais rápido ao meu trabalho. É um canal de aquisição, de crescimento daquilo que eu quero jogar no mundo, sabe? Eu acho que é mais nesse sentido. Por isso que também é equilíbrio, tá? Não é porque eu tô lá na internet que eu tô lá online 24 horas, não, gente. A gente programa as postagens, fica off. Não é todo dia que sai postagem, tá tudo bem. Cada um tem seu ritmo, né? Até para não adoecer. Eu não quero adoecer por conta de internet. E a depender da profissão, o Instagram é um currículo. Exatamente. Todo mundo procura o currículo. Que é o seu caso. Exatamente. As pessoas vão para o Instagram. Então, isso muitas vezes é que se torna a pessoa a querer postar, a querer mostrar o conteúdo, porque sabe que as pessoas vão buscar o seu conteúdo no Instagram. Hoje em dia, não tem mais outra forma. Então, realmente acaba sendo o seu onde mostrar o trabalho. Sim. Onde mostrar. Então, perder um pouco. O blogueiro acabou se tornando um termo, assim, né, popular, né, e crítico, assim, blogueiro, vira blogueiro, então já virou uma crítica. Não, é onde mostrar o trabalho, é o seu portfólio, né? O portfólio muitas vezes Você falou da crítica e realmente eu já recebi essa crítica. Heitora blogueirinha, eu falei, não. Assim, eu sempre gostei das redes sociais e tinha o meu perfil e usava, tinha os seguidores como pessoa física. Né? No processo foi que eu
fui eleita reitora. E aí tem toda uma outra lógica de figura pública, de representação de uma instituição, que eu preciso me comunicar também com a comunidade acadêmica, as questões da universidade. Então tem esse espaço que é um espaço institucional. Mas eu mantive também o meu pessoal, né? E a gente coloca as coisas, né? O que a gente está fazendo. E tem uma pessoa que virou para mim e disse, você agora é a reitora blogueirinha, tirou foto com Beyoncé, tirou foto com o Papa e posta as fotos. Eu falei, gente, para mim foi uma alegria estar ao lado de Beyoncé. Quem não queria tirar foto com Beyoncé? Desculpa. Estar ao lado do Papa e de tantos outros. E qual o problema de eu colocar minha foto? Então, assim, né, eu acho que hoje as redes sociais passam a ser uma vitrine que ajuda... Para o nosso público em específico, jovens universitários. Né? Mas, por outro lado, a gente tem que ter um certo cuidado, porque é a exposição da pessoa que está ali, para o bem ou para o mal. Eu tenho um dilema com o Instagram, que meu Instagram sempre foi pessoal, nunca foi de trabalho. E aí a assessoria sempre fica, Caterine, volta, não pode. Eu falei, gente, mas é meu, não é? Tenho do Instituto. E você fica, a rede social te expõe bastante. E eu sempre tive um conceito de Instagram, eu tô lá no Instagram, eu quero ver bobeira. Eu não quero ver ninguém que tá... Meme, né? Eu quero ver meme, quero ver rios da risada. Eu não quero ver lá reclamação, choro, lamentação. É um lugar de espairecer. Eu falava com a assessoria, falei, olha, quer ver o profissional? Vai pro LinkedIn. Nossa, eu ia falar isso agora. Deixa meu Instagram livre, mas não dá. Não dá. Tá tudo atrelado. E esse mundo virtual é um mundo que é muito rápido, é dinâmico. E é onde a gente consegue chegar mais rápido também, diariamente, rápido. Né? Então é uma ferramenta que a gente consegue acessar o nosso público muito mais rápido. Então postar diariamente, então acaba sendo algo muito positivo também. Tem o lado negativo, mas... É mais sobre a construção da marca pessoal, eu acredito, sim. Brand. Assim, meu foco é esse, eu trabalho com isso. Mas eu sei exatamente o que comunicar em cada canal e não estou em todos. Você falou do LinkedIn, eu prefiro, inclusive, às vezes usar o LinkedIn do que o Instagram. Mas para determinadas ações e comunicações, a linguagem proprietária do Instagram atinge um público que eu quero. No LinkedIn é outro, até porque muita gente que eu falo hoje, considerando de forma como massa crítica, ainda está no Instagram e não necessariamente no LinkedIn. Então existem conteúdos para cada canal, mas faz parte de uma grande estratégia de marca pessoal. Se eu sou empresária investidora, eu preciso compartilhar isso. Por exemplo, tem uma empresa baiana, agora fazendo merchan, uma empresa baiana, SDW, que eu investi no Shark Tank Brasil, que a empresa que contratou o serviço, né, dela acabou de ganhar um prêmio de inovação. Então, como é que comunica isso da melhor forma? Talvez seja um LinkedIn, não necessariamente um Instagram. Porque as grandes empresas querem ganhar prêmios de inovação e por aí vai. Então, eu mostro que determinada empresa ganhou o prêmio de inovação porque contratou o serviço de uma startup baiana. E aí, reforço Salvador, graças a Deus. Tem negócios incríveis na Bahia e ainda tem a comunicação que faz parte de tudo isso que eu estou construindo. Então, é mais sobre quais são os canais ou o canal de comunicação que faz sentido para você e não precisa estar em todos, não precisa estar 100% no TikTok, não precisa nem ter TikTok se não quiser, não precisa ter Twitter. Eu também não mostro minha vida pessoal assim, é raro falar de alguma coisa muito pessoal e as pessoas esperam isso. Né? Tipo, fala isso aqui, Monique, por favor. Eu falei, um dia, quem sabe, eu compartilho com vocês. Os bastidores de Beyoncé, por exemplo, as pessoas estão esperando até hoje. Aí eu falei, gente, respira, a mulher já foi embora. Tá tudo certo, não precisa me perguntar mais nada. Então, eu também escolho o que comunicar, porque eu sei da responsabilidade, né? Sim. Que é comunicar. Eu não quero também, tem dois vieses ali, a comparação é muito forte. Eu sei que eu sou do Nordeste de Amaralina, mas eu sei também que eu tive apoio dos meus pais. Eu sempre circulei em Salvador, sempre soube que existiam outros lugares além do Nordeste de Amaralina, que não é a realidade de todo mundo. Então, esse lugar do direito à cidade, cultura, cinema, teatro, isso era comum na minha vida e na infância. Não é a realidade das pessoas. Então, eu tenho que ter o cuidado do que eu vou comunicar, inclusive sobre minhas vitórias. Então, como é que eu falo isso de um jeito que as pessoas não associem com meritocracia? Porque adoram pegar um único exemplo e dizer, ei, tá vendo, Monique conseguiu. Você não conseguiu porque você não quis, como se fosse assim, né, a vida.
Mas é um cuidado da comunicação e um jogo de xadrez que às vezes a gente não dá um checkmate. Ô, Monique, eu estou ouvindo você falar, e aí você falou assim, uma empresa baiana. É. E aí, segunda-feira eu estava na B3, num evento sobre investimentos, e falando da Bahia e a imagem que todo mundo tem dos investidores, que nós só temos o carnaval. E vendo você dando esse ênfase, nós temos empresa, nós temos geração de negócios atrativos para a Bahia. Não é festa. O baiano não vive de festa. Eu tenho muito orgulho de ser baiana. Todo mundo acha que eu não sou baiana, eu sou baiana. Nasci em Barreiras e tenho orgulho de ter o sangue baiano. E eu sempre falo, quando a gente sai para fora, o preconceito com o Nordeste é muito grande. E aí eu falo, por que o baiano não trabalha? Eu falei, quem não trabalha são vocês. Porque quando vocês chegam para curtir o carnaval, que vocês pensam que a Bahia só tem carnaval, nós estamos lá, trabalhando de braços abertos para receber todos vocês. A Bahia é uma terra e um lugar de oportunidades, de um povo sofrido, trabalhador, mas um povo aguerrido. E nós precisamos cada vez mais comunicar melhor o nosso estado para atrair para cá cada vez mais investimento e desenvolvimento. É isso. Oportunidade de negócio, todas as áreas, cultura, tecnologia, várias startups saindo daqui, as pessoas não associam isso a Salvador. Hoje a gente tem a Sanar, que é de saúde, que é de Salvador, está pelo Brasil todo. As pessoas falam, como assim não é de São Paulo? Só porque é bom, então não é de Salvador? A Agiliza de contabilidade surgiu em Salvador, a primeira contabilidade online que existe no Brasil. E agora as concorrentes estão tentando superar. Salvador, por exemplo, movimenta cerca de 100 bilhões de reais em consumo, em áreas estratégicas. Na Bahia, que a gente precisa literalmente juntar o poder público, o privado, a sociedade civil, para mostrar essa potencialidade que não é sazonal. Não é só o verão de Salvador, que é maravilhoso e está tudo bem. Mas a renda per capita cai. Salvador está caindo como renda per capita, ou seja, a riqueza que a gente produz não está ficando em Salvador. Os talentos estão indo embora, eu posso falar porque eu aceitei o convite de Caco Barcelos e fiquei 6 anos em São Paulo. E voltei para São Paulo, tinha um prazo de até 30 anos voltar, voltei com 26. Eu falei, que bom que eu voltei antes ainda, para fazer esse diálogo, não só com o restante do Brasil, mas com o mundo, mas muito nesse lugar, assim, se você não tiver intencionalidade de buscar, não acho que a gente vai sair andando, batendo na sua porta, até porque sua porta sempre está fechada. Então, assim, fica difícil. Você viu que cada um puxa para a sua área, né? Claro. Se eu fosse puxar para a minha, eu ia trazer aqui os nomes dos nossos pesquisadores, das nossas pesquisadoras que despontam no mundo, com pesquisas importantes realizadas na Bahia. E não só Salvador, mas em várias cidades da Bahia. Então, assim, eu acho que mostrar o que a gente faz de melhor, né, que a gente produz ciência, que a gente desponta e é reconhecido no Brasil e fora, é uma marca da Bahia, né? É por isso que a gente está aqui hoje, ó, nesse quadro maravilhoso, dessa obra de arte aqui, da Antiga Bahia, As Baianas, de Júlia Espinosa, é isso que me disseram aqui. Enfim, é marcar mesmo esse lugar de história, mas também de produção e de reconhecimento. Salvador é a única cidade desse país que consegue preservar tradição e inovação ao mesmo tempo. Principalmente quando a gente fala de ancestralidade e consegue acompanhar todas as inovações, independente de quais áreas sejam, assim. Mas a perspectiva minúscula das pessoas fora da região Nordeste, inclusive, é difícil. E isso interfere no desenvolvimento do Brasil, não é só de uma cidade. Atrapalha tudo, porque todo mundo perde com isso, sabe? Você sabia que a Bahia tem a melhor fibra de algodão e o Brasil é o 5º país no mundo de produção de algodão? É da Bahia. Vou colocar esse Todo dado mundo já só lembra de algodão dos egípcios. E o nosso, hoje, o melhor é da Bahia. É isso, é tanta coisa, tá vendo? Se deixar, a gente vai falar só da Bahia aqui, viu? Não, pra mim tá maravilhoso. Inclusive, Monique, você falou do reality Shark Tank, você é uma das investidoras, não é? É um dos tubarões. Eu fiquei nessa poltrona, quase faço a pose aqui, assim. Pose. Tubarões, posição. Posição. Como é, Monique, para você ter essa responsabilidade, né, que é determinante na trajetória de novos empreendedores e também novos empreendimentos também? Olha, quando eu recebi o convite,
Foi ano passado, né? 2023, 28 anos, eu fiquei assim... Será que tem algum outro Shark no mundo? Porque são 40 países no final do dia. No estágio que eu estou, não só etário, mas com o meu perfil. Eu fiquei pensando muito, eu ouvindo a ligação e assim... Muita coisa passando na cabeça e muitas histórias também. Eu lembrei muito da minha história, assim, de verdade, porque... Considerando os dados, adoram os dados também, né? 86% dos investidores anjos nesse país são homens brancos. Aí tem as mulheres com as outras porcentagens, mas dentro disso tem uma coisa de, esses 14% não tem dados sobre mulheres negras investidoras. Então eu não existo para os dados de investimento. E existe muita expectativa em relação ao que é ser uma investidora negra. Claro, eu tenho na minha tese de investimento muito nítido assim, que eu olho para grupos subrepresentados, está público isso. Tem que ter ao menos 30% dos C-levels ali, ou fundadores de grupos subrepresentados, olho para a região norte e nordeste do país, além de outras coisas de negócio, base tecnológica, faturamento, etc. Só tem um ponto que eu acho que eu nunca compartilhei, assim, que é delicado, que eu vou falar, compartilhar, mas eu acho importante, que são situações que talvez nenhum investidor branco vai passar. O que eu quero dizer com isso? Se eu olho atentamente para a região norte e nordeste, principalmente fundadores de grupos subrepresentados, a consequência disso é que eu vou me deparar com os meus pares. E meus pares têm dores, traumas, tretas e sofrimentos, que estão na minha conta de investimento também. Porque eu também tenho isso. Eu tenho a mesma coisa. Eu também tenho meus tretas, meus traumas, tudo. Então, na hora de dizer o sim, eu tenho que perceber, ali na hora do programa, se além do dinheiro que a pessoa está me pedindo, eu consigo hoje, naquele momento, na verdade, no momento da gravação, naquele dia, se eu consigo lidar com todas as dores e traumas daquela pessoa. Porque de algum momento vai ser transferida para mim. Eu tenho status toda semana com as empresas que eu invisto. E eu sei o quanto é difícil. Hoje eu sou a mais nova, literalmente na idade, no mundo, né? E tem coisas e decisões, e tudo muito rápido. Você vê ali 5 minutos, tá? Mas a gente fica ali 1 hora para decidir a vida de uma pessoa. E depois tem diligência, claro, jurídica, contábil, tudo isso. Mas eu sempre peço para os empreendedores negros, mulheres, LGBTs e tudo mais, que entendam também que eu sou uma mulher preta. Eu sou investidora, mas na pessoa física e tudo mais, eu sou uma pessoa preta. Então esse combo e essa conta do dinheiro, mas todas as questões e bagagens emocionais, mentais, de racismo, mas também a outra coisa que é a expectativa do empreendedor preto me olhando, não passa em nenhum momento na cabeça dele que é o PJ, é sobre negócio. A galera não consegue até hoje me ver nesse lugar. Infelizmente, é sempre o lugar do desespero e do CPF. As pessoas não estão querendo investimento comigo, estão querendo doação. E assim, gente, é meu trabalho. Eu faço dinheiro, contrato pessoas e desenvolvo um território fazendo isso. Isso é meu trabalho. Então, às vezes, é difícil olhar para você e falar assim, cara, talvez eu não seja sua amiga, só sua investidora. Pode surgir essa possibilidade, porque a amizade se constrói. Mas hoje, eu estou investindo no seu negócio e existem metas e métricas para a gente avaliar. Claro, preciso continuar investindo em grupos subrepresentados. É isso que eu vou continuar fazendo. Mas eu tenho que tomar outras decisões além do dinheiro. Isso é muito difícil. E eu olho para impacto, ESG, diversidade, e isso não é um perfil de Shark. As pessoas esperam que eu faça assim, 1 milhão para você por 50% da sua empresa. Não vai existir. Se eu peço 50% da empresa, eu quero ser dona da empresa, não investidora. São coisas totalmente diferentes. Eu acredito em outras formas de fazer negócio. E é um exercício difícil mostrar para um Brasil complexo, 8 ou 80, que existem outras formas de fazer negócio. E para você ser tubarão, você não precisa ter 60 a mais também. Porque essa ideia do investidor, cheguei lá, e agora? Tipo, não, sentei lá com 28 anos, inclusive até escolher a roupa, para mim foi importante. Só estilistas baianos. E você pode encontrar em qualquer loja desses estilistas hoje, com o valor que você compra em loja de departamento.
Porque eu quero que as pessoas me vejam como esse lugar acessível. É possível ser investidora tendo dreads com cabelo raspado do lado, usando Isaac Silva, entendeu? Usando Soldila. Sim, Isaac. Hã? Isaac é de lá da região. Do interior da Bahia, Isaac? De lá da Oeste, de Bahia. Ai, que massa. Aí tá vendo a galera do Oeste e a galera de Salvador, né? Isaac Silva Então, de assim, Barreiras. são todas escolhas e decisões de como fazer negócios e investimentos de forma diferente. É fácil? Não. Porque, inclusive, com a vinda de Beyoncé para cá, eu estava na dúvida se eu iria assinar o contrato novamente nessa edição, porque muito racismo e muita xenofobia. Sim. Assim, é gritante, gente. E eu coloquei no papel, por que continuar, por que não continuar. E eu tive a conversa importante nos bastidores com uma pessoa e contei isso, porque ela estava contando a história dela e eu contei, nossa, legal, parece comigo, porque, né? E depois de 2 horas de conversa só sobre esse assunto, eu decidi seguir e mandei a mensagem para ela com um contrato assinado. E quando começar, vou enviar para a pessoa X, que apesar das dores, porque é muito difícil estar ali, recebendo todo o racismo, toda a xenofobia possível, concentrada, porque não tem outra mulher negra sentada naquela cadeira, apesar disso eu tenho para onde recorrer, sabe? E eu sei que eu consigo aguentar mais. Em 2024 eu vou continuar no Shark Tank Brasil, as inscrições inclusive estão abertas, minha tese de investimento está pública, não interfiro nas inscrições. Espero que tenham muitas empresas do Nordeste, do Norte e Nordeste, mas é muito importante, assim, ter mulheres pretas investidoras. Escolher que vai colocar o dinheiro em negócios assim, assim, assado. Porque a gente não está em nenhum número desse. É importante falar que você não precisa ser bilionária. Não vou nem falar de milionária. Hoje tem facilidades, não o Shark Tank, agora falando de forma geral. Hoje a gente tem plataformas que a gente chama de Equity Crowdfunding, que você pode começar a investir com R$1.000. E UNOS, por exemplo, que é uma organização com foco em negócios de impacto, você consegue investir a partir de R$100. Então, eu estou tentando trazer mais mulheres negras investidoras, independente do aporte que ela possa fazer. O importante é começar, porque dá resultados, acredite, dá resultados. Agora, ouvindo você falar, como é que você não ia estar? Como é que a gente vai quebrar o preconceito? Como é que vai quebrar o racismo, a xenofobia? A representatividade é importante, mas a proporcionalidade é mais ainda. Porque se eu olhar para o lado, eu não tenho ninguém. Eu olho ali, tipo, eu não tenho um ponto para olhar. Não tem ninguém. Ali é só você eu ali não durante... tem, mas quem está por trás das câmeras enxerga você. Eu sei disso, mas eu acho que existe um limite. E eu já vi muita gente, principalmente mulheres negras, que não continuaram em vida pela dor e por ter aguentado muita coisa, que às vezes poderia ter pausado. Então, eu tento equilibrar nas minhas decisões até onde eu consigo. Eu aguento até aqui, eu coloquei esse limite, sabe? Continuo, tenho várias, tenho minha família, tenho amigos, tenho rede de apoio, mas ainda assim a rede de apoio não vai estar ali, sentada, ouvindo, recebendo um monte de coisas que são coisas dolorosas e são crimes. Inclusive, vários, a gente está com jurídico, assim, são violências bem agressivas. Tudo isso que eu falei, né, investidores não negros e não indígenas não vão passar, porque não é uma questão. Eu tenho que pensar muito rápido sobre, será que eu consigo lidar com o trauma dessa pessoa agora que ela está compartilhando e está olhando só para mim no programa? A pessoa já chega fazendo o pitch para você, assim, ó. Eu tenho isso, isso e isso. Eu fico assim, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora? Como é que eu vou dizer não? E tem uma coisa, as pessoas, isso é importante falar, as pessoas acham que o dinheiro é da TV, né? O dinheiro é nosso, gente. Isso significa, como eu não sou herdeira, que eu não posso prejudicar o patrimônio que eu construí. Então eu tenho um limite. A gente fez investimento de até 2,8 e é o meu limite. Ali. Não vou ficar falando sim, não, para brincar. Claro que tem um entretenimento, tem um show. Mas eu vou investir nas pessoas e para isso eu tenho que ter um cuidado, uma curadoria muito rápida. Então, temos que pensar muito. Pois é, olha, o papo tá maravilhoso, mas estamos chegando ao fim, né, de mais uma edição do programa Roda de Conversa. E eu quero terminar esse nosso bate-papo trazendo uma questão.
para vocês, mulheres, qual deve ser o foco da luta deste 8 de março de 2024? Bom, eu acho que a gente vai arriscar um aqui, que eu acho que a gente tem visto muito, que é o respeito da mulher, né, não só como mulher objeto. A gente fica pensando muito assim, às vezes a gente vai para um lugar, vocês mulheres devem passar muito por isso. Vai fazer uma reunião, vai fazer uma apresentação, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar muito exposta ali na frente, então eu não vou colocar uma calça muito apertada, talvez tenha que cobrir muito mais, né? O que marca muito a cintura, às vezes a gente já deixa para lá. Então isso tudo é consequência da falta de respeito de você com mulher na frente. O professor deve sofrer muito. Quando a mulher tem um local de destaque em qualquer ambiente, ela fica desconcertada. Mas por quê? Esse cuidado todo, né, com o que vão olhar de você. Eu acho que é muito isso. A gente tem visto muitos casos assim de falta de respeito com a mulher. Então, eu acredito que seria um bom começo. É um ótimo começo. Eu estou com você. Não é não. E as mulheres sempre que estão em qualquer lugar, dentro da universidade, dentro dos órgãos públicos, dentro dos eventos, palestrando, sempre tem aquela piadinha, sim, aquela jogadinha com as mulheres. Então, o respeito pelas mulheres, pela posição, pelas escolhas, pela forma de vestir, pela forma de andar, deve-se ter. De fato, você puxou um tema que é uma luta diária de todas as mulheres que estão no mercado de trabalho. Sempre tem aquele preconceito de estar jogando aquela piadinha ou aquele comentário desnecessário. E eu trabalho com evento, bebida, festa, noite, então a gente passa muito por isso, mulher. Então eu acho que é um bom alerta aí. É um foco importante, sim. Monique? Todo ano eu acho que eu peço a mesma coisa, assim, e vou continuar até a gente conseguir. Principalmente humanizar as mulheres negras, assim. Cara, eu não sou durona, não. Eu também preciso de ajuda. E esse lugar de você já conseguiu, você já isso, é pela perspectiva do outro, não a minha. Ninguém me perguntou se é exatamente isso e por aí vai. Então, eu tenho uma bandeira da humanização, assim, de mulheres negras, e a gente vai errar. E assim, eu tenho 29 anos, então se eu não errar, tem alguma coisa literalmente errada. Porque nos bastidores, eu cometo erros o tempo todo. As pessoas estão esperando eu cometer um erro público para dizer, tá vendo aí? E isso não é comigo apenas, é com todas as mulheres negras existentes nesse país e agora mulheres negras de forma geral. Então essa humanização, talvez um dia vai fazer com que eu consiga relaxar meus ombros, sabe? Então, espero para 2024 isso. É difícil escolher um foco só, né, no 8 de março. Porque quando a gente olha para trás, tem toda uma luta histórica de muitas mulheres por várias coisas. Eu acho que hoje, se fosse dizer assim, o que você acha mais gritante? Eu acho que ainda é a violência contra a mulher. E aí entra as mulheres negras como a mais violentada, Monique. E hoje, se a gente pega os dados do mapa da violência do ano passado, a Bahia só perde para Rio e São Paulo no número de feminicídio. Então, estão matando pelo fato de ser mulher. Então, eu acho que o foco tem que ser trazer os números, debruçar nos dados, mostrar para as mulheres o que é a violência, porque muitas são violentadas e nem sabem que estão sofrendo violência. E incentivar as mulheres a fazerem a denúncia, que é o mais grave. Porque esses dados, eles apontam pelas denúncias feitas. E as denúncias que não chegam por medo, por falta de coragem. Então, eu acho que hoje a gente tem na sociedade brasileira essa questão que é, eu diria, um câncer e que a gente precisa combater, que é a violência contra a mulher. E aí todas as violências, todas. Segundo uma pesquisa da Data Senado, 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica provocada por homens. O levantamento também revela que quanto menor a renda, maior a chance de uma mulher se tornar vítima da violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelou que somente no primeiro semestre do ano passado, 2023, o Brasil registrou ao menos 722 feminicídios. E eu sei que a UNEB exerce um papel fundamental nesse contexto que assusta todas nós mulheres. Inclusive, vocês estão agora com uma campanha
para as servidoras e os servidores, não ao assédio, não é mesmo, professora? Sim, nós abrimos um canal específico na ouvidoria da universidade o ano passado, para que as mulheres pudessem, através da ouvidoria, se pronunciarem, denunciarem, e uma campanha de assédio moral e sexual para ser combatido dentro da universidade. Nos associamos também através de convênio com a Secretaria de Política para as Mulheres, que é do Estado, para todas as campanhas, o Basta, de violência, cursos de formação para que as mulheres possam, a partir do trabalho também, se empoderar financeiramente e saírem das relações que são tóxicas, né? E também a conscientização dos homens, porque dessas violências que são sinalizadas, 72% vem exatamente do lar e dos companheiros. Então a gente também precisa fazer um trabalho educativo aí com a sociedade como um todo para rever, né, o seu lugar e a sua relação com as mulheres. Eu quero começar os agradecimentos, porque estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Roda de Conversa. Monique Evelyn, muito obrigada pela sua participação. Você é uma menina que me inspira. Preciso te dizer isso. Obrigada a vocês, eu adorei. Eu acho que eu falei coisas aqui que eu não falei em nenhum lugar. Obrigada, Monique. Como é que a gente pode encontrar você nas redes sociais? Eu já sei, mas quero que todo mundo saiba. Não, é fácil. É só meu nome, gente. Monique Evelyn, em todas as redes. Site, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn. Newsletter e podcast Diário de uma Investidora Negra, que tem a 2ª temporada, Diário de uma Investidora Negra, no seu player favorito de áudio. Agradecer também a participação de Mariana Hermes. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E compartilha com a gente também o seu Instagram. Sim, só Instagram, por enquanto. @MariHermesLC. Maravilha. Caterine Rios, obrigada pela sua participação. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua história. Ah, que bom. É um prazer estar aqui com vocês. Foi uma tarde que enriqueceu, que nós podemos aqui compartilhar, vivenciar a história de cada uma dessas mulheres que estão aqui e ter empatia, e você viver vários mundos, vários universos ao lado de grandes personalidades. Esse é o propósito da gente estar aqui compartilhando sempre com um assunto diferente, da atualidade. Muito obrigada, professora reitora da Universidade do Estado da Bahia. Obrigada, Adriana Marmori, pela presença, participação. Eu que agradeço, Laís. Linda você, adorei o seu programa. Foi muito bom conhecer vocês três também. E essa roda de conversas eu acho que tem muito a acrescentar para a reflexão da nossa sociedade. Muito obrigada. Já estou pensando aqui, viu, Danilo, o TikTok eu tenho que fazer. Só tenho o Instagram, Adriana Reitora ou Adri Marmori. Maravilha. Tenho 2. Finalizando aqui os agradecimentos, aqui é o painel do Júlio Espinoso no Wish Hotel da Bahia, retratando a Bahia Antiga e as baianas. Também quero agradecer a Casa de Bolo Itaigara, Deinha Coxinhas e Companhia, MC Bahia Eventos. Obrigada a todos vocês pela participação e continue com a gente acompanhando esse programa e muitos outros em nosso canal A Tarde Play no YouTube, também nas nossas redes sociais, @atardeoficial e também @atardeplay, e os nossos portais, minha gente, atarde.com.br e também jornalmassa.com.br. Eu sou Laís Rocha e até o próximo Roda de Conversa.